Olá! Neste ano, a Fundação Cultural comemora 35 anos de funcionamento. Ela foi instituída no governo do então prefeito Silvério Quartafina em 1981 e já no governo Wagner Nascimento em 1983 ela teve a sua primeira sede própria, que foi ali na rua Sigismundo Mendes, esquina com a Laur Prata, bem pertinho ali, quase que de frente para a Igreja São Domingos. A presidente atual da Fundação Cultural, Sumaira de Oliveira, é a minha entrevistada de hoje e nós vamos falar sobre a evolução histórica da Fundação e também sobre as políticas públicas culturais para Uberaba. Seja bem-vinda, Sumaira. Muito obrigada, Evacine. Um prazer estar aqui com você, que é uma referência para nós nesse segmento de cultura, na atuação da valorização da memória e nesse espaço tão bonito que é a nossa Câmara Municipal, nesse salão fantástico que conta também um pouco da nossa história. E este salão, né, ao chegar, você reviveu, revisitou tudo isso, que você também participou dessa história aqui do Poder Legislativo. Hoje você é executivo, mas você também esteve no Poder Legislativo, né? Eu tenho um grande orgulho de ter trabalhado aqui na casa, no Departamento de Documentação e Pesquisa, do ladinho aqui do Salão Nobre, e poder participar um pouco dessa história de preservar, contribuir para a preservação da memória da cidade através do Poder Legislativo. E saber que a gente leva um pouco do que a gente aprendeu, né, aqui, da convivência, dos colegas, para o resto da vida, né? Sumaira, nós estamos falando aqui dos 35 anos, nós vamos falar antes do objetivo da Fundação Cultural. Um deles é fomentar a cultura mesmo, né? Mas tem uma abrangência bem maior, né? Tem, na verdade a política nacional de cultura ela vem mudando muito ao longo do tempo e houve avanços significativos, né? A cultura ela foi instituída como uma política pública a partir de 2000, 2003, quando se criou um sistema municipal de cultura e a partir daí começou a se estabelecer metas a serem atingidas. Então, a nossa principal tarefa hoje é mudar um pouco esse foco de ter um órgão executor que faça as atividades culturais, que é um paradigma difícil de ser quebrado, até dentro da Fundação, porque a gente tem muito essa função de executar, mas para ser um órgão fomentador, incentivador de quem já produz cultura, né? Essa visão que não cabe mais ao poder público fazer, mas cabe ao poder público permitir quem faz fazer melhor e quem queira fazer ter a condição de fazer, né? De produzir cultura. Mas, de qualquer forma, a gente também tem os diversos órgãos. A Fundação hoje ela conta com diversos equipamentos. Então, são 2 museus sobre a administração da Fundação Cultural, o Museu de Arte Sacra e o Museu de Arte Decorativa, o MADA. O Céu das Artes, que é um equipamento novo, que foi inaugurado na nossa gestão, que atende mais de 600 pessoas por semana no Residencial 2000. O Circo do Povo, que está lá no Jardim Copacabana, e esses 2 equipamentos, o Céu e o Circo, têm atividades constantes de formação de novos artistas. A gente tem uma concha acústica, as bibliotecas, o Teatro Veracruz. Os 2 teatros. Os 2, né? Que tem uma gestão compartilhada com o teu, né? O Teatro Veracruz, e que nos 35 anos a gente implementou a gestão compartilhada lá no teu, porque então era só poder público. E a gente fez esse reconhecimento da ONG Teu, retomar o espaço, né? E o Palacete dos Borges, a Casa da Cultura. Então, são diversas ações, assim, todas as modalidades e segmentos artísticos. Dentro disso que foi dito por você, como é que é a gestão dos museus pela Fundação Cultural? Porque eles são da administração, mas é ligado à Fundação, né? É a Fundação. Nós temos hoje 2 servidores de carreira que eu acho fundamental, que são da casa, que cuida do espaço. São 2 artistas plásticos, então o Hélio Siqueira à frente do Museu de Arte Sacra e o Paulo Miranda à frente do Museu de Arte Decorativa. E esse ano a gente conseguiu avançar em uma das nossas propostas, uma das nossas metas, que é instituir a rede municipal de museus. Para isso a gente contratou um museólogo, que era uma demanda antiga nossa, né? Desde muito tempo, assim, a gente tinha essa necessidade de ter um técnico na área para pensar as questões do plano de museologia, como ocupar, como que esse museu pode ser mais atraente para o turista, para o próprio morador. E hoje a gestão desse museu, ele ficou a cargo de um departamento, isso muito recente, muito agora, desse 2, 3 meses para cá,
de um departamento de museus dirigido por um museólogo profissional. Foi realizado também recentemente, se não me engano, no mês de junho, o Fórum da Fundação Cultural de Uberaba, e dali saiu o quê? Qual foi o resultado do fórum? Nós, primeiro, assim, a gente tem uma característica de poder fazer sempre umas análises históricas. Então, a gente abriu esse fórum com uma roda de história dos 35 anos da Fundação, que foi assim, fantástico. Vamos lançar um documentário dessa roda de história. Nós trouxemos... te interrompendo, mas só para você falar um pouco mais da roda de história, quem foi que participou? Tá. Na roda de história, nós trouxemos os ex-dirigentes da Fundação, quem de fato lutou lutou para a Fundação Cultural existir. Que isso é importante, né? Se a gente chegou até aqui, nós não estamos até aqui, nós não surgimos hoje, né? A Fundação não aconteceu agora, são 35 anos que muitas pessoas passaram por lá e deixaram sua contribuição para que a gente pudesse atingir o patamar que nós estamos hoje. Então, pode ser bom, pode ser ruim para alguns, mas essas pessoas nos deram a possibilidade de estar onde nós estamos hoje, né? Então, nessa roda de história a gente teve lá o Beethoven, que foi o presidente da ONG Teu, que foi um dos responsáveis. Porque assim, o que na verdade? Ninguém na época se pensava em um órgão específico de cultura. Então teve um grupo de artistas, de produtores, há 35 anos atrás, que fizeram campanha, que fizeram ações, que fizeram manifestações, que iam atrás do prefeito, que solicitaram a criação desse órgão e negociaram, enfim, foram anos de negociação. Então, assim, na verdade, da Fundação, ela começou toda a negociação no governo Silvério Cartafine, e daí 2 anos ela foi sair do papel e constituir de fato no seu governo posterior. Mas, e nessa roda de história contando, a gente teve então Beethoven, como eu estava dizendo, o Jorge Nabuth, que foi o primeiro diretor da Fundação Cultural, quando ela ainda era ligada na Secretaria de Educação. Nós tivemos a Lélia Bruno, a Beth Dorsa. Todas essas pessoas estavam na reunião que constituiu o conselho que Gilberto criou a Rezende. Fundação. Gilberto Rezende, o Hélio Siqueira, o Antônio Carlos Marques, Arailda Gomes, a nossa escritora queridíssima da ABCZ, da que contou a história do Zé, a Maria Antonieta, e agora o Guido Bilharinho, assim, praticamente, acho que eu lembrei de todo mundo. Foi Lembrou, isso mesmo. é isso mesmo. Foram todos esses que sentaram ali e por 1 hora contaram essa história para o público e o público adorou, assim, foi o ponto alto. A partir daí a gente fez a prestação de contas do que nós fizemos nesses 3 anos e meio. Por setor. Então, nós reunimos o conselho, os militantes, os artistas da área e fomos apresentando as contas por setor. Então, música, o que nós fizemos em música, o que a gente fez em artesanato, em artes visuais, em dança, em teatro. E aí, dali, com esse material, eles foram para os seus grupos de trabalho e tiraram as perspectivas para os próximos anos da Fundação, as prioridades para os próximos anos da Fundação, que dialogam com o Plano Municipal de Cultura, mas o que é importante para cada segmento que precisa avançar, né? Então, dá um norte aí para os próximos anos de gestão de forma democrática, né? Com a participação da sociedade civil. Dentro de várias ações pontuais, outras ações são permanentes, muitas das quais você já citou aqui, nós vamos falar mais um pouquinho, esmiuçar mais um pouquinho delas, né? Essa é uma experiência também muito nova na sua vida, assim como você é uma desafiadora de projetos, de sonhos, de propósitos. E estar na Fundação, você vem vencendo muitos desafios e até reavaliando muitos projetos que tinha anteriormente. É verdade, assim, acho que a gente traz um outro olhar, né? Chegar na Fundação Cultural, assim, eu nunca pensei que seria um dia presidente da Fundação Cultural. Isso, na verdade, foi um olhar do prefeito Paulo Pial, né? Ele enxergou isso, apesar de sempre militar na área de cultura, apesar de vir de um segmento cultural, de ter participado da minha vida toda de projetos socioculturais, sempre ter atuado nessa área, mas, assim, eu nunca pensei, porque até eu mesma, há 4 anos, 3 anos atrás, eu tinha um olhar muito negativo da Fundação. Como todo mundo, acho que a cidade tinha isso, assim, apesar de um carinho pelo órgão,
todo mundo tinha uma descrença muito grande, né? A gente via a Fundação Cultural ou como um castigo ou como uma... muitas vezes a Fundação foi usada como cabide de emprego, né? Não dá para negar isso ao longo da sua história. E por algumas opções de gestor que não dava importância à cultura ou que achava que isso não era primordial na sua gestão, prioriza uma área e não prioriza a outra, isso vai de gestor para gestor. Mas assim, a Fundação, a gente estava numa época muito ruim. Eu me lembro que há 4 anos atrás os artistas acenderam vela, decretando o enterro da Fundação Cultural. Os fornecedores diziam que não forneciam mais porque o órgão era mal pagador. A sociedade olhava aquilo lá como um nada, como se não fosse dar nada. Então eu fiquei muito resistente a esse convite pela situação, assim. Eu falei assim, isso aqui não, né, acho que daqui a um mês não vai dar certo. E eu cheguei lá, eu cheguei 8 horas da manhã, fiquei até meia-noite no primeiro dia, estudando a documentação, e eu cheguei a essa conclusão, assim, eu falei assim, a fundação tem que ser fechada, porque não tem solução, assim, tinha muita dívida, tinha muito problema de documentação, não existia legislação, não existia processo, e aí a gente foi trabalhando, chegamos a essa conclusão, se fechava ou não fechava, se mantinha o órgão ou não mantinha, e a gente foi trabalhando e nós conseguimos sanar alguns vícios de processo que foram instituídos, acho que nem muito por maldade, mas às vezes por falta de conhecimento mesmo. Então, e a gente foi implementando modelos atuais de gestão, assim, modelos que estão instituídos no Ministério da Cultura, que estão instituídos em Secretaria de Estado, que é a forma de fazer gestão cultural em qualquer secretaria ou órgão público, e isso acho que foi dando corpo, foi fortalecendo. Aí a gente viu uma mudança de estigma dos funcionários. Os funcionários diziam que chegava em algum lugar e falava assim, eu sou funcionário da fundação. Todo mundo falava, ixi. Que aí depois eles falaram assim, olha, eu sou funcionário da Fundação Cultural. Ah, que legal, lá que tem isso, lá que tem aquilo. E aí eles foram dando esse feedback, olha, hoje está bom estar aqui, né? Então, aí a gente entendeu que esse era o caminho, de fortalecer, né? A gente até brinca que não é jogando, a gente não jogou a poeira para debaixo do tapete, literalmente, a gente sacudiu o tapete, limpamos tudo, botamos tudo no seu lugar. Eu acho que hoje a Fundação ela tem um modelo de gestão muito mais tranquilo, transparente e democrático, que eu pelo menos espero que, independente de quem seja os futuros gestores, continue, porque está dando certo, tem muita coisa para fazer, mas é um modelo que está instituído. A gente ficou 6 meses parados, assim, 6 meses cuidando da casa. E a gente foi muito criticado por isso, porque não tinha... Todo mundo espera um novo governo, espera que já chega fazendo, né? Então, era inviável, assim, tudo era muito inviável. A gente recebeu a fundação com muita dívida e era muito inviável pensar em instituir qualquer projeto novo. Seria de uma forma realmente irresponsável. Então, a gente começou a optar por opções de lazer e acesso ao público que não tivesse custo, assim, que não fosse algo caro. O mercado, que é tradicional, a gente faz os carnavais de marchinha lá, mas o mercado tinha uma estrutura que era som, que era tenda, que era cadeira, que era mesa, que era o artista. E um foco que nós demos nessa gestão foi as pessoas, assim. Eu sempre disse isso, quando a gente foi planejar a gestão, cada secretário instituiu sua prioridade. Na cultura, eu coloquei as pessoas como prioridade. Eu falei, a nossa prioridade na cultura não vai ser grandes obras, não vai ser grandes gastos com estrutura, vai ser os artistas, vai ser as pessoas, nós vamos investir nas pessoas. Então, a gente inverteu a lógica de gasto. Assim, a fundação ela tinha 80% de gasto com estrutura, com locação de estrutura, e 20% com as pessoas. A gente inverteu isso. Hoje, praticamente 90% dos nossos gastos são com os artistas e 10%, 15% com estrutura. E a Concha ela veio assim, como uma alternativa, que era um espaço que existia, que não precisava fazer obra, que poderia continuar os domingos, que seria da família, e ali a gente poderia valorizar muito mais o artista do que a estrutura, ou o bar, e o artista teria o seu espaço de fato. Porque ele já tem o palco, né? A Concha já tem o palco, já tem os bancos, já tem toda a estrutura. Já tem as árvores já ali em volta também, né?
Mas ele também teve um pouco de polêmica, tem uma aceitação muito grande, que isso aí é público, é só passar lá aos domingos que todo mundo vê, né? Então, as pessoas realmente curtem a concha acústica. Aí teve uma polêmica em questão à poluição sonora. Isso também foi sanado, Sumaira? Na verdade, assim, ninguém quer um evento na porta da sua casa, e a gente entende isso, né? Todo mundo acha importante, mas ninguém quer ali que aconteça. Então a gente tenta sempre harmonizar esses interesses e atrapalhar o menos possível. Então o evento acontece aos domingos, das 11 às 14. Nós só ligamos o som a partir das 10. A gente fica nos limites permitidos por lei. O som na concha acústica ele tenta ser um pouco assim, mais acústico possível, que não expanda. Então a gente tem esse controle, né? E vai tentando aí fazer o melhor possível. Agora, agradar todo mundo a gente sabe que não vai, né? Isso é impossível. Mas a gente espera incomodar cada vez menos e pelo menos dar uma vida para a praça, né? A gente pegou a praça, ela estava muito triste, né? Ela era uma praça de usuário de drogas, com muitos usuários de crack, abandonada, no coração de Uberaba, então, e que tem uma história, né? Antes da concha, todo mundo se encontrava ali para falar de cultura, para fazer cultura. Então, todas as nossas gerações estiveram naquele espaço. É importante que a nova geração conheça aquele espaço também e se aproprie dele, né? Agora, eu espero que esteja sanado, mas eu sei que também a gente não consegue agradar todo mundo. Mas a concha está aí e tem um público bastante feliz com ela. Foi promovido numa estética nova também em relação ao carnaval. O mercado municipal foi ocupado pelas marchinhas, né? Mas o carnaval, com shows e tudo mais, foi lá para o bairro Santa Marta. Isso também foi a partir dessa consideração à pessoa, ao povo. Da onde ele acontecia, na universidade. E essa é uma característica das grandes cidades, assim, né? O carnaval ele sempre foi central, ele foi se afastando, se afastando, se afastando e se distanciando cada vez mais do acesso à população. Então a gente resolveu trazer o carnaval de novo para perto das pessoas. E isso foi um pedido do prefeito. O prefeito falou, olha, vamos achar um lugar dentro da cidade para fazer o carnaval. Foi uma tarefa assim, da gente rodar e reconhecer e tentar. E chegamos naquele espaço depois de rodar vários pontos geográficos possíveis centrais. E ali a gente acha que deu certo, assim, apesar que ainda não está tão habitado, né, a gente ainda tem, claro que ali conforme for habitando, acho que tem um complicador. Mas a perspectiva de tirar o carnaval de longe e voltar ele para perto da cidade é uma valorização de fato das pessoas poder ter acesso à festa popular. Isso agradou? Agradou. E tem o apoio cultural também da Fundação ao movimento LGBT, né? A Semana do Orgulho Gay, a Parada Gay. Então, a Fundação sempre está presente, apoiando e ajudando a promover. E esse ano será assim também? Isso. Mas a gente teve um avanço importante no segmento do LGBT, que nós criamos a coordenadoria, né? A LGBT ela sempre ficava flutuando ali, a prefeitura só com a parada, sem uma política pública de continuidade. Então, uma das metas também foi criar esse órgão. Hoje a Fundação tem uma coordenadoria que está ali instituída com o objetivo de pensar sistematicamente as políticas públicas voltadas para o público LGBT. Então, agora teve o primeiro casamento gay também, junto com o casamento comunitário. Vai ter agora a aprovação da lei do nome social, apoio às demandas desse público e combina, claro, sempre na grande festa que é a Parada Gay. Sumaira, recentemente o Poder Legislativo, né, os vereadores aprovaram o chamado Plano de Carreira lá da Fundação, que na verdade é um projeto que institui a carreira do Grupo de Atividades Histórico-Artístico-Culturais da Fundação Cultural. Antes não existia mesmo essa regulamentação. Essa coordenadoria veio dentro deste projeto atual? Não, esse projeto, na verdade, esses cargos foram criados na reforma administrativa, que nós aprovamos no ano passado. Tanto a Coordenadoria LGBT como a reestruturação, a Fundação foi toda reestruturada. Hoje
foi uma das primeiras questões que nós identificamos. Para gerir o sistema municipal de cultura, aonde a cultura está hoje planejada e planificada dentro das políticas públicas, a gente precisava rever a estrutura da fundação. Ela não respondia ao tamanho que é o sistema, a complexidade da sua gestão. Então nós reestruturamos e criamos diversos setores, como o departamento de fomento, que não existia, de patrimônio histórico. O patrimônio histórico também ficava flutuando ali entre conselho e que espaço, ocupando de forma muito na carona assim, de algum cargo, a vaga. E patrimônio histórico é uma política muito séria, então hoje ela tem um espaço, ela tem um departamento do patrimônio histórico, o departamento de museus, a coordenadoria LGBT, de equipamentos culturais, então ela foi toda reformulada. E o plano de carreira, na verdade, ele vem mesmo para atender os servidores, os 45 servidores da Fundação, que são os servidores de carreira. Que também vem como uma peça, né, legal, mas que garante uma carreira, o crescimento horizontal, vertical, né? Que é importante, porque a gente precisa de profissional qualificado, né? A gente lida diretamente com o público, então quem está lá no teatro precisa querer aprender a lidar com o público, a saber as técnicas de iluminação. E muitas vezes o servidor de carreira que está ali todos os dias, ele não tem esse incentivo de estudar, até porque ele vai estudar por quê, né? Se o salário não vai mudar, se a aposentadoria dele não vai ser bacana, então ele vai ter que complementar esse trabalho público com outra atividade. Então, o plano de carreira vem inclusive para ajudar, isso reflete diretamente na população. Aquele servidor com certeza sabe que se ele se formar, se ele fizer uma pós-graduação, isso vai ter um impacto importante na carreira dele, no salário dele e depois na aposentadoria, então todo mundo ganha. Sumaira, e a cultura popular dentro da Fundação Cultural, como que está? Porque nós temos forte aqui a Folia de Reis, Catira, Congada, Moçambique, né? São segmentos fortes, né? A gente está agora instituindo o inventário das Folias de Reis. A gente tem uma presença muito forte e uma parceria muito grande com os grupos de Catira. E isso, assim, muito consolidado na pessoa do seu Gilberto Rezende, que é um parceiro. Assim, eu acho que ele é dessas pessoas que, se a gente tivesse 3 Gilberto Rezende, acho que seria tudo muito melhor, mais fácil. E ele tem uma relação muito de troca conosco, de troca simbólica, de valorização disso. Então, eu acho assim, eu coloco a Catira como um patamar de desenvolvimento que nem se deve ao poder público, né? A gente deve ao Gilberto Rezende de fato, e aí nesse caso nós é que somos parceiro dele, não ele que é o nosso parceiro. As Folias de Reis, que nós estamos nessa luta para fazer o inventário e ter o título de capital das Folias de Reis, ter esse tombamento, esse reconhecimento, não é um tombamento, mas esse reconhecimento. E os ternos de Congo, que tem sua presença sempre que chamada, né? Então a gente fez agora a passagem da tocha olímpica e conseguimos reunir todas essas manifestações culturais durante a passagem, que é a nossa riqueza, né? A nossa identidade. Dentro desse período aí de 3 anos e meio, né, aproximadamente, teve também a mudança da sede da Fundação Cultural, né? Que ficava no Casarão na Tristão de Castro e agora está no Casarão, que está até Casa da Cultura, na Praça Rui Barbosa. E o Casarão da Tristão, tem projeto para restauração? O Casarão da Tristão está funcionando lá, a parte administrativa da fundação, ele não está fechado, então o piso superior, toda a parte administrativa trabalha lá todos os dias. No piso inferior a gente tem aula da Escola de Cultura e Arte, que foi um projeto que a gente instituiu nesse governo, a Escola de Cultura e Arte de Uberaba, onde está acontecendo aulas da Orquestra Jovem, então tem cerca de 60 alunos, por parte da Orquestra Jovem, no segmento de cordas, violino, violoncelo, e também a Orquestra de Viola. Existe um projeto pronto para restauro, um projeto ousado de mais de 8 milhões de reais, onde a gente já tentou de diversas formas captar esse recurso. Nós não tivemos êxito, mas existe sim a nossa ideia do palacete, a nossa proposta é que ele seja restaurado e ele seja ocupado pela Escola de Cultura e Arte. É uma escola pública voltada não para a formação de alunos principiantes, mas para a formação dos alunos já profissionais, assim, dos artistas profissionais, né? Esse projeto é da Lei Rouanet?
Esse projeto da Escola de Cultura e Arte é o projeto que a gente trata como prioritário. Ele foi instituído junto com a Fundação Getúlio Vargas. E a captação de recursos para o restauro é Lei Rouanet. Sumaira, vamos falar um pouco mais dos jovens aí, da Orquestra dos Jovens, né? Até porque como que é o critério, como que as pessoas, assim, quem tem interesse, os pais ou os próprios jovens, como é que eles fazem para participar? Pois é, isso é assim, um dos sonhos que no Fórum de 35 anos nós anunciamos a implementação da Orquestra Municipal de Uberaba. Nós temos 2 projetos que foram tratados com prioridade nesse governo, a Escola de Cultura e Arte e a Orquestra Municipal. A Orquestra Municipal, até o momento dela ser implementada, ela veio já dando aula e desenvolvendo a Orquestra Jovem. Então, a Orquestra Jovem hoje acontece as aulas lá no Céu das Artes, no Residencial 2000, onde a gente tem ali cerca de 60 a 80 alunos, que é bonito de ver, está acontecendo lá, e aqui no Palacete dos Borges. E o critério, assim, a gente não tem um critério de escolha do aluno, ele é aberto para todo mundo que queira pode participar, pode ter aula. O único critério aqui no Palacete dos Borges é ter o instrumento, porque a gente não tem essa condição de fornecer o instrumento para todo mundo, diferente lá do CEL, que lá tem os instrumentos. Então os alunos, os instrumentos ficam lá, eles estudam lá, eles têm aula lá e pertence à Fundação Cultural, uma parceria com o Ponto de Cultura Cordas do Cerrado, que nos cedeu os instrumentos. Então é aberto a todo mundo. Agora, a partir da implementação da orquestra, tem um edital está aberto, se encerrou essa semana, para a contratação dos músicos profissionais, então vai ser por seleção, para tocar na orquestra. E a partir de agosto, os alunos que mais se despontarem, que já são profissionais, passarão por uma audição e podem receber bolsa para compor a orquestra profissional da cidade. E vamos falar então sobre o Fundo Municipal de Cultura. Esse eu gosto. Então, vamos comentar porque ele está dentro desse grande projeto aí que trabalha a Fundação, né? E que já contemplou vários profissionais de diversas áreas da cultura e arte em Uberaba. Como é que está? Como é que foi, então? E você já conta como é que será o próximo? Tudo na nossa vida é muita luta, né? Nossa, mas assim, o fundo, para mim, eu falo isso, a maior conquista da nossa gestão. Claro que a orquestra para nós é um grande orgulho, mas ela está ainda no seu embrião, ela está se formando, então ela já é real, mas a gente vai ver esse resultado da orquestra, eu acho mesmo, do impacto na vida da criança daqui uns 5, 6 anos, depois de 6 anos de estudo. Mas o fundo e a lei de incentivo, ele é real, assim, a gente já instituiu e a gente já começou a ver os resultados. E eu digo o seguinte, a maior conquista nossa da Fundação Cultural foi a instituição desse sistema de financiamento. Aonde eu estava dizendo lá no início, assim, nessa visão que não cabe ao poder público fazer, cabe ao poder público financiar e incentivar. Assim, a Fundação, isso é polêmico, mas é o que eu defendo, a Fundação não tem que fazer festival. E as pessoas às vezes não entendem isso, festival de dança. Não é que eu sou contra o festival de dança, eu acho que o papel da Fundação é incentivar quem faz a receber o recurso para fazer. Então, quer dizer, você imagine se lá na época da Beth Doss ela tivesse um fundo municipal, ela tivesse recurso para fazer, de forma transparente, que chegasse a ela um recurso limpo para ela fazer, prestasse conta ao poder público. A gente poderia ter sido uma potência em festivais de dança. Aí a Fundação realizou outros festivais que não foram tão exitosos, porque as pessoas que são mestres nas suas áreas, elas que têm que coordenar, elas que têm que fazer, com o nosso apoio. A gente incentiva, a gente empodera, então o fundo é isso. Então assim, a Fundação ela vai produzir filme? Não, a Fundação vai dar recurso, dá entre aspas, porque tem um edital de seleção, que é bem... E tem uma prestação de contas rigorosa. Rigorosa, e a seleção é bem rigorosa também. Então foi lá, a gente teve agora o NIFA-BB, que foi um resultado do Fundo Municipal de Cultura. Nós publicamos 3 livros, que foi resultado do fundo. Houve teatro, houve projetos na área de artes visuais, de artesanato. Então
Então, assim, eu acho que isso é o impacto, assim, o recurso ele dissemina por todas as áreas e aí você tem o profissional da área produzindo que é muito mais prazeroso e o retorno é muito maior. Então, assim, foi isso, a gente abriu ele no ano passado, financiamos projetos, colocamos R$200 mil no fundo, nós financiamos 11 projetos até R$20 mil, eram 10, mas acabou sendo aprovado 11 ou 12, se eu não me engano. Esse ano a gente já tem no orçamento 300 mil e o Conselho agora está decidindo se vai apoiar de 10 até 30 mil ou se vai subir para 12 ou para 15, porque essa é uma decisão em conjunto com o Conselho de Cultura. E dia 7 de julho agora a gente lança o segundo edital do Fundo Municipal de Cultura. Está aí uma possibilidade incrível para quem tem um grande projeto na área de cultura, mandar sua proposta para poder receber. E esse recurso vai direto na conta da pessoa, pode ser pessoa física, jurídica, vai direto na conta, ela executa, presta conta para nós, a gente abre outro edital. Se a pessoa prestou conta direitinho, ela pode participar de novo, Isso é interessante. Isso é bacana. E se não prestar conta direitinho, se não participar, ela fica impedida do próximo? Ela fica impedida durante, até ela resolver a situação. Tanto que, assim, teve um projeto que não conseguiu executar e eles optaram, para não ficar impedido, devolver todo o recurso, inclusive os rendimentos, porque o dinheiro tem que ficar aplicado na conta. Então, a gente recebeu, o fundo já recebeu esse dinheiro de volta, mais os rendimentos, que já é algo que, por exemplo, a gente já pode abrir, talvez, aí 320, 600 mil, então dá para financiar mais um projeto. E aí ele pode participar porque teve essa atitude. Ele está regular, ele está regular. Então, Sumaira, o importante é as pessoas ficarem atentas agora ao edital, ver todas as normas, né? E tem também o outro, que é a lei de incentivo, que a gente aprovou no município, que é o ISS. Então, a gente tem a parceria até da ACU com o imposto ativo. Então, você, através do seu ISS, todo mundo tira ISS, nota de serviço, pode destinar até 20% desse valor para um projeto aprovado, que também é o mesmo critério. Ele passa por uma seleção, ele recebe um certificado e ele pode captar e receber já na sua conta o imposto do empresário ou de uma pessoa física. Mais esclarecimento, esses editais, evidentemente você assina enquanto presidente da Fundação Cultural também, acho que juntamente com o prefeito, né? Como é feita essa comissão que julga? Isso é uma curiosidade que às vezes a população tem. Essa comissão é instituída por lei, a gente chama de CEMIC, Comissão Municipal de Incentivo à Cultura. Ela é paritária, ela é indicada, o conselho, através de uma assembleia, indica os representantes da sociedade civil. Então, após o edital, o conselho vai chamar uma assembleia para eleger os membros da CEMIC. Aí todo mundo, qualquer pessoa pode ir lá e se candidatar. Ele é eleito em assembleia. Então, são 3 da sociedade civil e 3 do poder público. E ali assim, eu acho que essa comissão é a coisa mais incrível do mundo, porque eles não recebem nada, ficam 30, 60 dias trabalhando assim, no meio de uma documentação. A primeira comissão fez um trabalho fantástico, foi o Luiz Ozumi, a Juliana Castejon, acho que a Kate também participou, mas eles fizeram um trabalho assim, minucioso, criaram metodologia, apresentaram, se dedicaram muito e chegamos ao resultado, então é bem transparente o processo. Bom, nós estamos terminando e eu te agradeço muito, tá? Imensamente mesmo, você estar aqui também com a gente, é uma alegria poder estar conversando com você, te reencontrando e trazendo essas informações para o nosso público. Também fico muito feliz pelo convite, eu já estava meio com o ponto de, assim, meio com, será que Vacina vai me chamar nunca? Que dia que ela vai me chamar? Que bom, estou feliz de estar aqui. Eu já chamei mais de uma vez, mas nós esperamos 35 anos. Mas a gente está aqui, está feliz, assim, bacana, muito bom, porque tomara que se fortaleça esses programas de TV, né, que contam a nossa história e que cada vez tenham mais e mais e mais aí para o nosso povo. Parabéns. Obrigada. E muito obrigada por sua companhia e até breve.